lá em Brasília. Bispa Carmen. Obrigada, amor. Amém. Quantos estão felizes nessa manhã por estar na casa de Deus? Esse lugar é a casa de Deus. Casa de Deus é aquela casa gostosa, né? Onde Deus nos acolhe, onde Deus nos transforma, onde Deus fala conosco. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos a Tua presença em todo o tempo. Senhor, fala conosco, Pai, pela Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, nos ilumine, que a Tua palavra, Senhor, traga direção para a nossa vida, cure as nossas feridas, transforme o nosso pensamento, Senhor. Ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra comigo em Provérbios 12, verso 3. Provérbios é um dos livros do homem considerado mais sábio que já existiu, que foi o rei Salomão. E ele traz alguns princípios em Provérbios maravilhosos. E aqui ele fala algo interessante em Provérbios 12, verso 3. O homem não se estabelece pela sua perversidade, mas a raiz do justo não será removida. Amém? Esse mesmo texto, na nova versão, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte: quem pratica a maldade não tem segurança, mas quem é honesto não será abalado. Amém? É muito interessante, porque na Almeida Revista Atualizada, o rei Salomão, ele fala a comparação da raiz. Nós sabemos, quando nós estudamos lá na biologia, na botânica, que as plantas, normalmente ela tem raiz, caule, flores e frutos, né? Então, as plantas, elas, naquele momento ali, era a forma do rei Salomão trazer um princípio para aquele povo, falando das raízes. E nós precisamos entender que a raiz é muito importante na vida de uma planta, né? Na vida de uma árvore. E nós, como seres humanos, nós precisamos também valorizar as nossas raízes. Amém? O que são as nossas raízes? As nossas raízes, nós vamos... primeiro eu quero falar a função da raiz. A raiz vai dar à planta estabilidade, solidez. Ela tira do solo alimentos, água, nutrientes. Ela tem a função de sustentar a árvore. Quando nós estamos nesse período, a gente vê muita árvore bonita, né, cheia de flores, principalmente os ipês rosas, né? Quem admira os ipês rosas? É lindo, é maravilhoso. E a árvore, quanto mais cresce, ela dá sombra, e ali ela acolhe os passarinhos, e ali tem a natureza, né? É tão maravilhosa. Mas a raiz, ela mantém uma árvore vistosa, com solidez. E quanto maior uma árvore uma planta mais profundas são as suas raízes. Isso é muito interessante, porque a força das plantas está na saúde e na profundidade de suas raízes. Se a raiz está enferma, toda a planta está enferma. Uma planta, se ela é retirada da sua raiz, ela não sobrevive. Ela está fadada a morrer, e ao remover a raiz, a planta vai morrer também. E as raízes, dentro daquilo que o rei Salomão está falando aqui, elas falam para nós, seres humanos, das nossas origens. Onde nascemos, onde fomos criados, quem são nossos pais, a nossa família de origem. Saiba uma coisa importante: Deus não te colocou na sua família por acaso.
Muitas vezes nós questionamos muito, por que eu sou filho desse pai? Por que eu sou filho dessa mãe? Podia ser filho de outra pessoa. Às vezes nós olhamos outros contextos de família, né? E principalmente quando nós somos mais jovens, nós falamos, podia ter nascido na família do fulano de tal, uma família joia, abastada, uma família que tem recursos, né? Que tem o pai e a mãe juntos, que estão ali, né? A gente vê, queridos, valorize de onde você veio. Você não nasceu numa família por acaso. Deus te colocou lá. Eu costumo dizer, Deus nos dá oportunidade de escolhermos várias coisas. A Bíblia fala do livre-arbítrio. Quantos já ouviram falar do livre-arbítrio? Mas existe uma coisa que Deus não nos permite, é escolher quem são nossos pais e nossas mães. Então, a melhor coisa que nós temos que fazer para crescer é amá-los, honrá-los e aceitá-los do jeito que ele é. E aquilo que eles erraram conosco, Deus vai transformar maldição em bênção. Isso vai nos dar uma capacidade nova naquilo que eles erraram conosco, para que nós possamos vencer naquela área e darmos a glória e o louvor a Deus e possamos criar uma vida diferente em nome de Jesus. Amém? Isso é tão importante. Quando alguém resolve o seu problema com pai e mãe, ele já tem muitas coisas resolvidas na sua vida. Eu ouvi uma vez falando, né, que os 10 mandamentos de Moisés, e até na sociedade cristã e no mundo de uma forma geral, as constituições, as leis são feitas muitas vezes baseado na lei de Moisés, né, nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eu gostaria de falar, eles são para facilitar a nossa vida. Você sabia? Se nós praticarmos os 10 mandamentos, nós teremos a nossa vida mais facilitada, os nossos relacionamentos. E, se eu não me engano, o 5º mandamento é honrar pai e mãe. Honrar não quer dizer amar de paixão, não quer dizer obedecer depois de adulto, obedecer enquanto criança, mas honrar quer dizer reconhecer que Deus usou aquela pessoa para nos dar vida. Aquela pessoa cooperou, ela teve uma cooperação para que nós existíssemos. E o Criador, na sua sabedoria, nos colocou naquela família. E Ele vai te dar graça e força para você vencer, caso aquela família não tenha sido uma família de positiva na sua vida, de bênção. Porque nós sabemos que existem pais que não são bons, existem mães que não são boas, que existem pessoas que muitas vezes nos ferem. Mas eu quero te dizer algo, desenvolva em Deus uma gratidão por aqueles que Deus usou para trazer você a este mundo. Amém? Desenvolva uma gratidão, desenvolva uma honra. O que é honrar? Eu gosto muito da definição que honrar é você ir além do que os seus pais foram. Amém? Ir além na vida familiar, ir além nos estudos, ir além na vida econômica, ir além na vida espiritual, ir além daquilo que eles foram e abençoá-los e honrá-los, se possível, né, ajudá-los a vencer, se possível, cuidar deles, né, porque eles cuidaram de nós do jeito que eles sabiam. E muitas vezes, quando você tem um pai e uma mãe que não são pessoas amorosas, que não são pessoas assim, que deram o melhor para nós, muitas vezes a vida deles, gente, é uma vida difícil. Se você olhar para a vida dele e parar de olhar para a sua dor, você vai poder entender por que ele teve essas atitudes para com você. Amém? Então, é muito interessante isso,
né? A gente ter essa capacidade, né? Então, honramos nossos pais quando somos capazes de construir nossa vida, de sair da dependência deles, né? De cumprir os objetivos de Deus para nós. Honramos quando vamos além do que eles foram na construção das nossas vidas, sendo bons pais, boas mães, sendo pessoas que vão honrar a Deus, sendo pessoas que vão valorizar os seus filhos. Isso é muito interessante. Quando criança, a gente fala que as crianças precisam obedecer os pais, amém? Isso é correto. Mas à medida que nos tornamos adultos, nós devemos transferir essa obediência para Deus. Porque às vezes nós queremos, as pais e mães, né? Eu sou mãe, às vezes nós queremos que os nossos filhos obedeçam aquilo, mesmo quando adultos, quando já formaram famílias, que eles obedeçam a nossa orientação. Eles não são obrigados. Amém? Isso não quer dizer falta de amor. Quando eles se casam, quando eles se tornam adultos, ou mesmo se não casam, mas se tornam adultos, eles vão ter a sua vida, eles vão direcionar as suas vidas, assim como um dia eu escolhi com quem eu iria me casar, assim como um dia eu escolhi a profissão que eu iria ter, sabe? Meus filhos têm esse direito, para que eles sejam adultos saudáveis, para que eles sejam adultos responsáveis. E esse cordão umbilical que serviu, foi tão importante naquele tempo, ele precisa ser cortado. Amém? O cordão umbilical emocional, da dependência. Eu não consigo ficar sem ligar para minha mãe, todo dia eu tenho que ligar para minha mãe, todo dia eu tenho que ligar para o meu pai. Eu já sou adulto, eu já tenho minha casa, já tenho minha esposa, já tenho meu esposo. Peraí, tem alguma coisa equivocada aí. Amém, gente? É importante entender isso. Tira-se a dependência e torna-se a interdependência entre marido e mulher. E muitos casamentos têm muito problema, porque a mulher ou o marido ainda estão com o cordão umbilical da dependência, da nutrição, daquilo que precisam dos seus pais. E essa dependência, e essa raiz, e esse cordão precisa ser fortalecido em Deus. Não é por seu cônjuge. Seu cônjuge, sim, ele vai estar ali com você, mas o seu cônjuge, é importante ter aquela relação, aquela interdependência, mas os nossos cônjuges passam. E muitas vezes, pessoas quando perdem os seus cônjuges, perdem totalmente o chão, porque elas não conseguem se vincular a Deus, elas não colocaram a sua vida em Deus. É claro que ela pode sentir, é uma pessoa importante na nossa vida, amém? Mas, querido, querida, que as suas raízes, elas sejam colocadas na aliança com Deus e nos princípios de Deus, em nome de Jesus. Essa é a segunda função de que raízes falam, que eu quero falar com você. Raízes falam ainda da aliança com Deus, dos princípios de Deus. Estabeleça as suas raízes na palavra do Senhor. Bispo Divino falou aqui da importância de nós lermos a Bíblia. Escuta algo que eu vou te dizer. A oração é eu falando com Deus. Então, todas as vezes que eu oro, na minha casa, no meu tempo pessoal com Deus, na igreja, aonde eu estou, às vezes eu estou numa situação, oro, é eu falando com Deus. A leitura da Bíblia é Deus falando com você. Amém? A palavra, o que Deus quer falar comigo, né? Então é muito importante que nós possamos aliar essas duas coisas, porque Deus quer falar com você. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para relacionar com Ele, para ter relacionamento entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus. E nós precisamos, todos os dias, nos apresentar diante de Deus. Deus, eu estou aqui, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero orar, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Quem aqui
já teve a triste experiência de alguém falar com você e depois virar as costas e ir embora? Alguém já teve? É muito ruim, não é? É muito ruim. Alguém chega para te falar alguma coisa, é assim, 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 tchau, vira as costas e vai embora. É muito ruim. E muitas vezes nós estamos, no nosso relacionamento com Deus, nós estamos dessa forma. Nós falamos, mas quando é para Deus falar conosco, por meio da leitura da Bíblia, por meio da palavra ouvida, por meio de algo que Deus quer falar conosco, nós viramos as costas e não permitimos que Deus fale conosco. Então é muito importante ouvir a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Deus vai usar a palavra. A palavra. Tudo o que Deus quer falar com você está na palavra. E como eu disse, relacionar com Deus irá facilitar a sua vida, inclusive os seus relacionamentos. Vai te dar estabilidade, vai te tirar da ansiedade, vai te tirar das angústias, das depressões. Relacionar com Deus irá te deixar, você vai voltar àquilo que é original, aquilo que Deus tem para você. Inclusive, quanto mais um casal, num relacionamento familiar, está mais perto de Deus, mais unidos eles se tornam. Se um casal anda com Deus e estão afastados uns dos outros, isso não tem bênção, isso tem alguma coisa equivocada aí. Mas um casal, quanto mais está perto de Deus, mais unidos eles vão se tornar. Por quê, bispa? Porque quando nós relacionamos com Deus, nós nos tornamos mais compreensíveis, mais tolerantes, mais respeitosos um para com o outro. Amém, casais? Mais respeitosos uns para com os outros. Por quê? Porque o falar com Deus e o andar com Deus nos capacita para relacionar com todas as pessoas. Muitas vezes as pessoas falam assim para a gente: nossa, mas depois que você começou a ir em determinada religião, a conhecer a Deus, você mudou tanto. Sabe por quê? Porque Deus muda a gente de dentro para fora. De dentro para fora. À medida que relacionamos com Deus, vai mudando, né? Vai mudando. E nós vamos estabelecendo uma nova forma de relacionar. Então, mulher, eu vi uma frase do Billy Graham que diz o seguinte, que é mais ou menos assim, que ela diz: quando você é acostumado a falar com Deus, quando você fala com Deus em oração, isso muda a sua forma de falar com as pessoas. Às vezes nós falamos com as pessoas muito duros, num tom de voz muito autoritário, num tom de voz assim, agressivo. Sabe, querido, quanto mais nós falamos com Deus, mais a nossa maneira de falar com as pessoas, com um filho, com um colega de trabalho, isso vai mudar, porque isso vai, a gente vai aprendendo a falar com Deus. E passar tempo na presença de Deus muda a nossa vida, estabelece a nossa raiz, né? Estabeleça a sua raiz na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que Deus nos ama, que Deus está conosco, que Ele nos transforma. Isso precisa estar muito dentro de nós. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E estabeleça a sua raiz na casa de Deus. Hoje é muito comum as pessoas: não, para que eu vou para a igreja? Eu posso ouvir online, eu posso entrar na internet, ouvir o pastor fulano, o pastor ciclano, o outro pastor. Querido, você precisa de uma identidade. Estabeleça um local aonde você vai crescer, aonde você vai se aliançar, aonde você vai estabelecer uma identidade. Quem você é em Cristo, quem você é na sua vida cristã. Amém? E aí você vai poder, ver a sua vida fluir melhor. O verdadeiro sucesso é alcançado por aqueles que preservam os princípios e os valores de Deus. Porque muitas vezes nós estamos naquela coisa, né?
Ou eu edifico a minha vida espiritual, ou eu edifico a minha vida natural, trabalho, casa, né, coisas. Querido, deixa eu te falar, existe um segredo aí. Quando você está bem espiritualmente, todas as coisas fluem melhor. O trabalho, o casamento, sabe? Então estabeleça a sua vida, as suas raízes em Deus, e você vai vencer, e você alcançará melhor os resultados em nome de Jesus. Mas existem situações, quantos sabem que nós temos um inimigo? Satanás é nosso inimigo. Satanás tenta nos tirar da presença de Deus. E eu quero falar agora sobre 3 forças que nos impede, que Satanás coloca na nossa vida, coloca no nosso dia a dia, para que nós possamos sair do caminho e não estabelecer as nossas raízes. A primeira dela é a força das trevas. Essa força tenta remover a raiz do cristão, da casa de Deus, dos princípios da palavra. Abra comigo em Isaías 32, do versículo 6 ao versículo 8. William, vê para mim da Almeida Revista e Atualizada. Foi a que eu mais gostei. Diz o seguinte: porque o louco fala loucamente, e o seu coração obra o que é iníquo, para usar de impiedade e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar o faminto na ânsia da sua fome e fazer que o sedento venha a ter falta de bebida. Também as armas do fraudulento são más. Ele maquina intrigas para arruinar os desvalidos, com palavras falsas, ainda quando a causa do pobre é justa. Mas, eu gosto muito do verso 8, mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Quantos nobres nós temos aqui? A Bíblia diz que nós somos reis e, se você levantou a mão, eu vou te dar uma oportunidade. Poucas pessoas levantaram a mão. O que é um nobre? A palavra de Deus diz que lá em Pedro, que Jesus, quando morreu, ele ressuscitou, e através dele nós nos tornamos o quê? Reis e sacerdotes. Você concorda comigo que rei é nobre? Sacerdote também, amém? Então, quando você aceita Jesus, quando você tem uma vida com Deus, uma experiência com Deus, aceitou Jesus, creu que ele morreu por você, a Bíblia fala que você se torna rei e sacerdote. Então eu vou falar mais uma vez. Quantos nobres nós temos aqui? Levanta a sua mão. Amém. Então o nobre projeta coisas nobres. E na sua nobreza perseverará. O nobre que é nobre, ele não fala de qualquer maneira. Ele não toma atitudes do jeito que ele quer. Ele toma atitudes baseado naquilo, até naquilo que rege, né, o seu reinado. E o reino de Deus, ele é regido pela palavra de Deus. Então nós precisamos perseverar na nossa nobreza. Tem muita gente que fala assim: queria ser como a rainha fulana, né? Eu gostava muito da Rainha Elizabeth, né? E vi uma série, gente do céu, um nobre, um rei, uma rainha tem que se sacrificar muitas vezes, tem que deixar a sua vontade em prol do reino, sabe? É interessante isso. Por isso que ele fala: na sua nobreza perseverará, porque você não governa, você não reina de uma forma irresponsável, porque uma atitude sua determina uma série de coisas. Amém? Quantos nobres nós temos aqui? Digam glória a Deus. Aleluia. As mentiras que o inimigo lança na nossa mente contra Deus, sabe, isso são força das trevas, né? Deus não me ama, Deus não se importa comigo, esqueceu de olhar para a minha vida.
isso vai produzir medo e insegurança e afasta o coração de Deus. Força das trevas também está relacionada às intrigas, fofocas, coisas sem nexo, fora de lógica, que o inimigo tenta trazer para remover as suas raízes da fé, da casa de Deus, dos princípios e dos valores. Satanás traz sempre a concepção que não há estabilidade, não há certeza. Tudo é relativo. Quem já ouviu isso? Tudo é relativo, né? Então, Satanás, ele sempre está... Não, quando ele foi lá conversar com Eva, né? Eva foi conversar com a cobra, né? Que a Bíblia fala com a serpente, né? E Eva estava tão assim que ela nem percebeu, né? E ela foi ali conversar, que o espírito maligno entrou ali na serpente, e ela falou, o que Deus disse sobre o comer do fruto da árvore, deste fruto? Olha, aí Eva falou que todas as árvores nós podemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não devemos nem tocar. Eva foi ali, ela pulou o corguinho, tá, gente? Sabe aquela pessoa que exagera? Ela exagerou, ela trouxe ali uma rigidez muito grande para Deus, né? Mas Satanás falou, mas não é bem assim. É certo que vocês não vão morrer. Eles morreram espiritualmente, né? Só que ele não deixa, isso é relativo, você está entendendo? Isso depende como você entende, isso depende como você interpreta, né? E assim nós vemos, sabe, o inimigo produzindo insegurança, medo, e nós precisamos estabelecer a nossa vida na palavra, porque quando Jesus foi tentado pelo diabo, foi a palavra que ele usou como arma para vencer as artimanhas do inimigo. Amém? Vou continuar aqui, gente. A segunda força, a força do pecado. O inimigo, Satanás, quer nos levar a pecar, pois o pecado sem arrependimento nos separa de Deus. A Bíblia fala que Deus, que Jesus, ele veio a este mundo para perdoar os nossos pecados, mas para perdoar pecados é preciso ter arrependimento. Arrependimento é tristeza pelo pecado e mudança de atitude. Fala comigo, arrependimento, tristeza pelo pecado e mudança de atitude. Então, isso aqui está falando ali, a situação de Adão e Eva, né? Eles pecaram, lá em Gênesis 3:8 fala isso, que eles pecaram, né? Mas eles esconderam da presença de Deus. Ao invés de ir para a presença de Deus, chorar, Deus nos perdoa, Deus, nós erramos, né? Eles, o que eles fizeram? Foram para longe de Deus. Tanto que Deus, quando ele chega no jardim, ele pergunta, Adão, onde você está? E muitas vezes hoje, o pecador foge da presença de Deus. Eu não vou na igreja. Eu não vou ouvir a palavra. Eu não vou na célula. Eu não vou para o lugar onde vai ser pregada a palavra. Por quê? Porque Deus vai me confrontar. Deus vai falar comigo e eu não quero mudar. Eu não quero mudar isso na minha vida. Então a gente tem que estar atento, porque a força do pecado leva-nos a nos afastar de Deus e sair das nossas raízes. E por fim, a terceira força que eu quero falar é a força dos conflitos, né, que são os desprezos, as decepções, traições, escândalos que tentam nos desanimar e fazer desistir. Gente, escândalo vai existir, sabe? Porque nós vivemos num mundo caído, né? E às vezes fala, nossa, mas geralmente quem se escandaliza demais, às vezes tem aquela sementinha no coração. Nossa, fulano fez isso, fulano foi rebelde, fulano... Às vezes tem aquela sementinha no coração. Então nós precisamos nós não fomos constituídos para julgar ninguém, amém? Nós fomos constituídos, se tem alguma coisa que tem escândalo, nós vamos
Falar, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, guarda o meu coração, amém, gente? Sermos humildes para falar, Senhor, guarda o meu coração. Quem sou eu para julgar essa pessoa? Quem sou eu para falar mal dela? Eu sou pó, ser humano igual a ela, me livra do mal, amém? Porque nós somos sujeitos. Em Neemias, capítulo 4, verso 1 a 9, fala da força dos conflitos aqui, que Satanás tentou semear quando Neemias estava construindo o muro de Jerusalém, né? Quando Sambalate, verso 1, soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Sambalate era um rei que representava, a Bíblia, ele representa a função do inimigo, tá? Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que eles vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou. Pois que construa, basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedras desabe. Tobias também era inimigo. Ouve-nos, ó Deus. Aí Neemias ora. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como os despojos para outra terra. Não perdoa os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio de tempo, fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O povo não estava ouvindo o que Sambalate e Tobias falavam contra eles, amém? Faz assim no seu ouvido, ó. Faz assim. Eu não vou ouvir o que o inimigo tenta falar comigo, amém? Não vou dar os meus ouvidos para isso. Próximo verso. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Tá? Os inimigos do povo de Deus tentam semear o desprezo e o desânimo para tirar as nossas raízes da força do Evangelho, da força da palavra e da casa de Deus. E a arma que o povo de Deus usou foi a oração. Fala comigo, oração. É uma das nossas armas. Devocional diário, jejum de 28 dias, vigílias, oração, né? E colocaram guardas como proteção, guerreiros, intercessores. O desprezo não parou o povo de Deus, amém? O desprezo político, econômico. Gente, hoje nós cristãos não sofremos o que nós já sofremos. Eu me converti com 17 anos. As pessoas achavam que eu era menos inteligente que as outras na faculdade. Carmen, você é crente? Nossa, eu não sabia. O bispo Rodovalho sofreu muito, sabe? Porque os crentes eram pessoas que não estudavam, eram as pessoas que, na concepção deles, eram pessoas ignorantes, pessoas que não tinham acesso ao estudo. Sabe, muitas vezes nós fomos desprezados, humilhados, mas isso não nos tira da presença de Deus, em nome de Jesus. Não deixe essas coisas, o desprezo. Aqui as pessoas falam de você, minha mãe, minha família, você vai dar dízimo para pastor? Ah, mãe, a Bíblia fala que eu vou dar para Deus. O que ele vai fazer é entre ele e Deus, amém? Eu não podia nem falar isso para minha mãe, porque minha mãe não aceitava. Ficava calada. Tinha que ficar calada. Mas o entendimento era esse. Queridos, né? O resultado alcançado do povo de Deus, que posicionou esse povo que construiu o muro, eles não aceitaram as mentiras do inimigo. Amém? E houve o reconhecimento do favor de Deus em relação ao seu povo. E eu quero dizer para você, confie em Deus e cuide das suas raízes. Amém?
Sua raiz não será removida. Você irá vencer todos os ataques do inimigo, pois Deus está com você. Se posicione, ore, declare, esteja firmado na palavra e na casa de Deus, e os resultados virão. Aleluia! O povo de Deus, liderado por Neemias, cumpriram o objetivo de construir os muros de proteção de Jerusalém, pois eles se mantiveram unidos. Unidade na casa de Deus é importante. Não vou ter tempo de falar sobre isso, mas firmes no objetivo, eles mantiveram fervorosos em oração e cada um cumpriu o seu papel, o seu chamado. Cada um fazia o que era para ser feito. Não ficava olhando o que o outro está fazendo, não. O que é para eu fazer? É para pegar tijolo e colocar aqui? Vou colocar tijolo aqui. O que é para eu fazer? É vigiar para ver se os inimigos estão chegando? Eu vou ficar vigiando se os inimigos estão chegando. Não vou ficar vendo se o meu irmão está pondo tijolo direitinho, se o tijolo está ficando torto, se está ficando... Não, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Cada um no seu lugar. Isso é unidade, amém? Aleluia. Cada um cumprindo o seu papel. Uma raiz, a raiz permanece e os meus descendentes prevalecerão em Deus, amém? Provérbios 12, verso 7. Olha o que diz aí, gente. Os maus serão destruídos e não deixarão descendentes, mas a família do homem correto permanecerá. A família de quem confia em Deus, de quem coloca a sua raiz em Deus, você vai ter descendência, vai prevalecer e você irá crescer na autoridade do nome de Jesus. Que nós possamos sempre estarmos vigilantes contra os ataques do diabo, nosso adversário, que deseja destruir nosso relacionamento com Deus e deseja gerar em nossas vidas a morte espiritual, como gerou em Adão e Eva. Adão e Eva foram afastados de Deus porque eles desobedeceram uma coisa expressa por Deus claramente. Amém? Queridos, que nós possamos declarar em fé que o Senhor é o nosso Deus e que Ele nos faz, que nós possamos nos tornar com raízes bem estabelecidas, amém? Que nós possamos nos tornar justos, cuidar para que essa raiz seja sempre saudável, para que haja sustentação, apoio e vigor na minha vida, amém? Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Nós vamos orar, põe a mão no seu coração. Eu não sei qual é aquilo que está abalando as suas raízes. Às vezes uma situação que aconteceu na sua vida. Se Deus gostasse de mim, não tinha permitido. Uma situação com um filho, uma situação no casamento. Querido, Deus colocou isso porque você vai poder vencer essa situação. Deus, Ele não nos dá a tribulação sem nos dar um escape. Tem um escape em Deus para você. Tem algo que Deus vai fazer na sua vida, que vai te ajudar, que vai te fazer prevalecer em nome de Jesus. Levanta as suas mãos aos céus. Vai falando com Deus. Deus, esta área da minha vida precisa ser estabelecida. Às vezes, o contato com Deus. Às vezes você foi para longe de Deus. Você foi viver a sua vida. Volta para Deus, meu querido, minha querida. Volta para Deus, faz o caminho de volta. Deus está de braços abertos te esperando. Deus quer relacionar com você. Deus tem saudade de você. Deus quer estar com você. Ele te ama. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, que a tua palavra nos garante. Senhor, que o Senhor está conosco todos os dias. E que o Senhor é o nosso Deus. Senhor, que o Senhor peleja por nós. O Senhor nos dá a força para vencer, Pai.
Senhor, e nesta manhã eu quero declarar a graça e a unção do Senhor para estar com cada vida aqui, para prevalecer, para manter as suas raízes guardadas, bem estabelecidas, crescendo, Senhor, buscando de Ti, Senhor, os nutrientes necessários, para continuar crescendo, para continuar cumprindo a sua missão, Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém. A gente estabelece a unção como algo muito importante. Mas antes de ungir, eu quero perguntar, se há alguém aqui nesta manhã que quer voltar para Deus, você quer se restabelecer novamente diante da presença de Deus, você quer falar com Deus: Deus, eu volto para Ti, eu volto para onde eu não devia ter saído, eu volto, Senhor, para a comunhão contigo, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Feche os seus olhos, vamos fazer essa oração. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero Te dizer que eu entendo que eu estou longe de Ti, e eu quero voltar para o lugar onde as minhas raízes são fortalecidas, estabelecidas contigo, com a Tua presença, com Teu Espírito. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu quero me relacionar contigo novamente. Eu quero voltar para Ti. Eu declaro que Jesus é essa ponte que me faz voltar para Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem fez essa oração hoje, nesta manhã, faz um sinalzinho com a sua mão. Faz aí, eu fiz. Amém. Glória a Deus. Quero orar com quem fez essa oração pela primeira vez. Jesus, publicamente, Ele foi morto. E a Bíblia fala que publicamente nós devemos nos posicionar diante de Deus. Ninguém está aqui para te julgar, nós estamos aqui para te apoiar. Então, se você fez essa oração, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero me impor as mãos sobre você e declarar um novo tempo na sua vida, de relacionamento com Deus, de vida com Deus, em nome de Jesus. Vem aqui, querido. Como é que é seu nome? Renato. Renato está muito emocionado. Estenda a sua mão. Senhor, nós abençoamos o Renato. Senhor, nesta manhã ele está, Senhor, voltando para Ti, para o lugar, Senhor, da Tua presença, do Teu amor, da força que é recebida em Ti. Cura o seu coração de toda dor. Senhor, muda tudo aquilo que ele está sentindo, toda insegurança, todo medo. Senhor, traz sobre ele a Tua presença e o Teu amor, que o sustenta em todos os momentos, Pai, na graça e no poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Renato, aquela moça ali vai te dar um presente, vai ter uma equipe lá que vai te dar um presente. Vai lá, vai lá. Amém. Amém. Se você quer receber uma oração, quero te chamar, quero que os líderes venham, nós vamos te ungir. A unção com óleo é uma unção de capacitação. Nós vamos te ungir rapidamente, para que esta palavra de estabelecer as suas raízes, essa palavra vai ser força para você, durante essa semana, durante todo o tempo. O Espírito Santo vai te lembrar desta palavra, e você vai orar: Senhor, mantenha as minhas raízes em Ti, todo o tempo. Pode vir, nós vamos orar por vocês, nossos líderes vão orar. Se você deseja ser fortalecido, venha, em nome de Jesus. Minhas lamparinas estão acesas,
estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, e eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Aleluia! Nós temos nossos pedidos de oração pelo nosso chat, nosso canal. A Ana Laudelina pede oração pela família, pelos enfermos com câncer também. Beijo, Ana Laudelina. Ana Flávia pede oração pela família e pelo casamento. Ela vai regularizar a sua situação. Ela quer marcar esta semana. Glória a Deus. Te abençoamos, Ana Flávia e Thales. Karina Barbosa pede oração pelos filhos Yuri e Camila, pela conversão do seu marido André Luiz, pela saúde de seus pais José Rubens, Maria da Graça, e pela saúde do Pedro Paulo, que está na UTI. A Renata pede oração pela vida da Luciene. Renata é nossa líder aqui, que está com câncer, a Lucilene, e pelo João Botelho, que está com pneumonia. Oh Deus, põe a mão sobre a vida do nosso irmão. A Divina pede oração pela vida dos irmãos Eurípides, Manuel, Marta, Maria Aparecida, por cura e libertação, conversão, e ela pede ainda pela tia Benedita, pela cura do tumor no ouvido e pela conversão. A igreja, quando ora unida, é liberado o poder dos céus, amém? Então estenda a sua mão, vamos orar juntos.
Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a família da Ana Laudelina diante de Ti. Senhor, ela tem um clamor por aqueles que estão com câncer. Senhor, e nós oramos, Senhor. Ó Deus, oramos pelo Caio, Senhor. Oramos, Senhor, por aqueles que vivem essa doença, a Lucilene, Senhor. Ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos o câncer e declaramos a saúde. Declaramos, Senhor, o estabelecimento, Senhor. Ó Deus, de saúde na vida dessas pessoas, Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, oramos pela Ana Flávia, oramos pela sua família, sua casa, seus filhos. Oramos que ela consiga regularizar sua situação de casamento, Senhor. Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra portas. Senhor, que o Senhor traga os recursos necessários, Pai. Senhor, em nome de Jesus, oramos pela Karina, pelos seus filhos, Yuri e Camila, Senhor. Ó Deus, oramos pela conversão do André. Senhor, oramos para que haja saúde, Senhor, nos pais da Karina, no José Rubens, da Maria da Graça. E oramos pelo Pedro Paulo, Senhor. Não sabemos o motivo que ele está na UTI, mas, Senhor, o Senhor é poderoso para tocá-lo, Senhor, agora. Como igreja, toca o Pedro Paulo e traz a conversão. Traz, Senhor, a conversão desta família diante de Ti, Pai, em nome de Jesus. Oramos pelo nosso irmão João, Senhor Botelho. Senhor, repreendemos a pneumonia, declaramos saúde sobre ele, na autoridade do nome de Jesus. Restabelece, Senhor, o João, Senhor. Ó Deus, cura-o totalmente, cura os seus pulmões, Senhor. Ó Deus, que os seus anticorpos funcionem, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Oramos pela família da Divina, Senhor, seus irmãos, Eurípides, Manuel, Marta, Maria Aparecida, que o Senhor cure e liberte, Senhor, e traz essa família aos Teus pés, Senhor. Oramos, Senhor, pela tia dela, Benedita, Senhor, pela cura no tumor do ouvido e pela conversão. Oramos por todos aqueles que estão, Senhor, nos leitos de hospitais, todos aqueles que sofrem, Senhor. Oramos, Senhor, traz Tua cura, traz Tua restauração, Senhor, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus. Oramos pelos casais, Senhor, que estão em crise, que não Te conhecem, que estão longe de Ti. Traga-os para a Tua presença, Senhor. Ó Deus, que as famílias não se desfaçam, Senhor. Ó Deus, mas que as famílias possam ser curadas por Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conduza em paz, em alegria, em vitória, firmes na presença do Senhor. Que as suas raízes sejam profundas e firmes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Obrigada.